Antes que qualquer pessoa pudesse avistar o Templo Dourado brilhando ao sol, havia algo ainda mais impressionante. Algo tão grandioso que a maioria dos visitantes jamais percebia conscientemente: a plataforma. Um gigantesco terraço artificial que não deveria existir para os padrões da antiguidade. Nada ali era natural, nada fazia parte da paisagem original do Monte Moriá. O que, por séculos, fora apenas uma encosta íngreme e irregular, transformou-se subitamente em uma base perfeitamente nivelada de 140 mil meteranoftos, maior que 12 estádios de futebol lado a lado. Uma obra tão colossal que mesmo hoje, com máquinas, cálculos digitais e engenharia moderna, seria um desafio monumental. Mas Herodes não tinha escavadeiras, não tinha guindastes, não tinha laser, nem concreto industrial, nem cálculos computadorizados. Mesmo assim, ordenou que tudo fosse ampliado. E os construtores obedeceram. Sob o sol ardente da Judéia, milhares de homens começaram a redesenhar a montanha. Eles cortaram paredes inteiras de rocha viva, abriram caminhos onde antes havia penhascos e ergueram muros tão precisos que engenheiros contemporâneos dizem que, para replicar aquilo, ainda precisaríamos de tecnologia de ponta. Era como se cada pedra tivesse sido moldada para desafiar o impossível. E ali, diante daquela plataforma que não deveria existir, começava a surgir a estrutura mais impressionante que Jerusalém já viu. E ainda era só o começo. Se a plataforma já parecia impossível, o que vinha a seguir ultrapassava qualquer limite da engenharia antiga. Para erguer os muros de contenção do terraço, os construtores começaram a cortar e mover verdadeiros titãs de pedra, blocos tão grandes que até hoje permanecem entre os maiores já transportados por mãos humanas. Alguns mediam 12 metros de comprimento. Outros alcançavam 80 a 150 toneladas. Mas nada se compara ao Western Stone, uma única pedra colossal, com 3,6 metros de comprimento, cerca de 4 metros de altura e um peso estimado em 570 toneladas. Isso não é apenas uma rocha gigante. É um feito que desafia cálculos, tabelas e ferramentas modernas. Para termos uma ideia, uma pedra de 570 toneladas hoje exigiria múltiplos guindastes industriais. Na época, eles tinham apenas cordas, madeira, alavancas e trabalho humano. E mesmo assim, encaixaram esse monolito com precisão milimétrica, tão justa que nem uma lâmina de metal consegue ser inserida entre as juntas. Como fizeram isso? Nenhum documento antigo descreve o método exato. Nenhuma fonte da época explica a técnica. O que restou foram teorias, mas nenhuma é plenamente convincente. A verdade é que o processo permanece envolto em mistério. O que sabemos é que cada pedra era marcada, preparada e ajustada para se encaixar perfeitamente no ângulo exato, como se fossem peças de um gigantesco quebra-cabeças sagrado. Não era força bruta, não era improviso, era cálculo, engenharia, precisão absoluta. E o mais impressionante é que, após erguer esses muros colossais, eles ainda estavam apenas começando a preparar o que viria a ser o coração espiritual de Israel. Com os muros monumentais erguidos, a obra entrou em sua fase mais lenta, mais complexa e mais exigente. Era a etapa que transformaria definitivamente o Monte Moriá, um processo silencioso, árduo, que não aparecia nas fachadas brilhantes, mas que sustentaria tudo o que viria acima. Dentro daqueles muros de pedras gigantes havia vazio, um abismo que precisava ser preenchido. Os construtores começaram então um trabalho de formiga em escala titânica: compactar terra, despejar cascalho, organizar camadas de pedras menores, tudo repetido milhares de vezes. Era como construir uma nova montanha dentro da montanha. E tudo precisava ser perfeitamente nivelado. Qualquer desvio significaria rachaduras, instabilidade e risco de colapso. Mas eles conseguiram. Toneladas e toneladas de material eram trazidas diariamente, empurradas por rampas, despejadas, comprimidas, ajustadas. Era uma coreografia gigantesca,
onde cada trabalhador sabia exatamente sua função. Não havia máquinas, não havia motores, apenas força humana, disciplina absoluta e um objetivo comum: preparar o chão onde o templo se ergueria. E então, num momento histórico, a encosta irregular se tornou uma plataforma perfeita, sólida como rocha natural, vastíssima, imponente, um espaço tão amplo que mudava completamente a paisagem de Jerusalém. Somente depois disso, o templo começou a subir. E quando as primeiras colunas douradas surgiram no horizonte, Jerusalém jamais foi a mesma. O espaço sagrado estava pronto para receber uma das mais impressionantes construções da história antiga. Antes que qualquer pessoa pudesse sequer vislumbrar o templo dourado ao centro, algo grandioso já dominava a experiência de quem chegava à esplanada. As colunatas monumentais. Eram corredores imensos, quase intermináveis, que circundavam toda a plataforma e deixavam qualquer visitante em silêncio diante de sua escala. As colunas tinham cerca de 15 metros de altura, erguidas com perfeição geométrica, alinhadas por centenas de metros, formando pórticos que mais pareciam florestas de pedra. Essas edificações não eram simples estruturas de apoio. Elas eram a porta de entrada para o sagrado. A transição entre o mundo comum e o espaço, onde a presença de Deus era reverenciada. No lado sul estava o mais impressionante de todos: o Pórtico Real. Uma construção tão ampla que historiadores antigos afirmam que milhares de pessoas poderiam se abrigar sob sua sombra ao mesmo tempo. Não era apenas um corredor. Era um centro de ensino, reunião, passagem e julgamento. Ali, rabinos, mestres da lei e viajantes se encontravam. Ali, discursos eram feitos, instruções eram dadas, e multidões encontravam caminho para os níveis internos do templo. O piso era pavimentado com grandes lajes de calcário polido, criando superfícies brilhantes e simétricas. As colunas duplas criavam ritmos de luz e sombra que guiavam naturalmente o movimento das pessoas, como se os arquitetos tivessem previsto cada passo. Durante as grandes festas, quando Jerusalém recebia centenas de milhares de peregrinos, esses pórticos eram vitais. Eles organizavam o fluxo, evitavam caos, separavam áreas e mantinham o acesso ao templo fluindo de forma ordenada. Do alto desses pórticos, qualquer pessoa podia enxergar o complexo dividido com precisão absoluta. Pátios externos, barreiras de acesso, escadarias, limites sagrados. Os pórticos não eram apenas arquitetura. Eles eram o primeiro limiar espiritual. Ao cruzá-los, o visitante deixava para trás o território comum e passava a caminhar sobre o solo mais sagrado de Israel. Ao atravessar os pórticos monumentais, o visitante finalmente chegava ao primeiro grande espaço interno do complexo, o Pátio dos Gentios. Era a área mais ampla de todo o templo, tão vasta que parecia uma cidade dentro de outra cidade. Ali podiam entrar todos os povos, judeus, estrangeiros, viajantes de terras distantes. Era o único espaço permitido para quem não fazia parte da nação de Israel, contanto que respeitasse as regras e a reverência do local. Por isso, esse pátio se tornava um gigantesco ponto de encontro internacional durante as grandes festas. Na Páscoa, especialmente, era um cenário inesquecível. Milhares caminhavam, conversavam, trocavam moedas, compravam animais para sacrifício. Havia tendas, mesas de câmbio, mercadores autorizados, famílias chegando de todos os cantos do império. O Pátio dos Gentios pulsava como um coração vivo, cheio de sons, passos, vozes e movimento. Mas apesar desse ambiente vibrante, havia algo ainda mais importante ali. Ao fundo, quase despercebido para quem não conhecia as regras do templo, surgia uma barreira discreta, mas absolutamente decisiva: o Soreg. Um muro baixo, entre 1,3 e 1,5 metro de altura, que marcava o limite onde qualquer não-judeu deveria parar. A partir dali, começavam níveis de acesso cada vez mais sagrados e restritos, e transgredir aquele limite, na época,
era considerado um ato gravíssimo. O soreg não era apenas uma barreira física, era um marcador espiritual. Dividia o espaço entre o que era permitido a todos e o que era reservado à aliança entre Deus e Israel. Mesmo sendo o pátio mais externo, o pátio dos gentios era o início da jornada espiritual. Era onde todas as nações observavam de longe a beleza e a ordem do culto do templo, e onde começava a separação entre o comum e o sagrado. Depois de atravessar o pátio dos gentios, com todo o seu movimento e diversidade de povos, o olhar era inevitavelmente atraído para uma barreira simples, modesta, quase discreta para quem não conhecia sua importância, mas absolutamente decisiva dentro da estrutura do templo. O soreg era um muro baixo, com cerca de 1,3 a 1,5 metro de altura, aparentemente comum, mas carregado de significado espiritual e legal. Para muitos parecia apenas uma divisória. Para Israel, era uma fronteira sagrada. Inscrições em pedra, descobertas pela arqueologia moderna, revelam que nesse muro havia avisos em grego e latim proibindo qualquer estrangeiro de cruzar aquele limite sob pena de morte. Não era uma ameaça simbólica. Era uma regra real, rigorosa e oficialmente autorizada pelo Império Romano. Por quê? Porque dali para frente começava o território da pureza ritual, onde apenas judeus em condições específicas podiam entrar. O soreg representava a primeira grande filtragem espiritual. Quem cruzava aquela barreira precisava estar em aliança, em purificação e em conformidade com as leis da Torá. Não era um muro de separação étnica, era um muro de função sagrada. Ele marcava a transição entre o espaço de todos os povos e o caminho que levava ao coração do templo, um caminho que se estreitava a cada passo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ao passar pelo soreg, a atmosfera mudava. O comércio ficava para trás. O movimento barulhento do pátio dos gentios se dissolvia. As vozes diminuíam. As regras se multiplicavam. A jornada para dentro da santidade se tornava mais silenciosa, mais introspectiva, mais exigente. E agora, diante do próximo portão, surgia o pátio que era o ponto de encontro das famílias, das cerimônias e da preparação espiritual, o pátio das mulheres. Após cruzar o soreg, o visitante que possuía permissão avançava por uma escadaria larga que conduzia ao próximo nível do templo. E ali, diante dele, surgia um espaço completamente diferente do que havia visto até então, o Pátio das Mulheres. Apesar do nome, esse pátio não era exclusivo para mulheres. Homens e mulheres judeus, desde que estivessem em estado de pureza, podiam permanecer ali. Ele funcionava como um grande ponto de encontro familiar, um local de preparação antes dos níveis mais profundos do santuário. Tinha formato quadrado, harmonioso, cercado por galerias cobertas apoiadas em colunas menores do que as dos pórticos externos, mas ainda assim elegantes e robustas. A sensação era de ordem, beleza e sacralidade crescente. Em cada um dos 4 cantos do pátio havia câmaras específicas, todas com funções práticas e essenciais para a rotina do templo: depósito de óleo, depósito de madeira, salas de purificação, salas administrativas dos sacerdotes. Esses ambientes garantiam o funcionamento diário dos rituais e demonstravam que nada no templo era improvisado. Cada área tinha propósito, cada espaço tinha ordem. O Pátio das Mulheres também era um local de transição emocional. Aqui as famílias se reuniam, oravam, se separavam temporariamente, entregando seus sacrifícios aos sacerdotes que avançariam para níveis mais internos. Era um lugar de expectativa, quase como uma antessala da santidade. Mas havia um ponto marcante que dominava a atenção de qualquer visitante: uma escadaria com exatos 15 degraus, cada um deles associado aos 15 cânticos graduais do livro de Salmos. No topo dessa escadaria estava um dos portões mais imponentes de todo o templo, o portão de Nicanor. Suas dimensões, sua imponência e o brilho do bronze polido faziam daquele portal uma visão inesquecível.
o próximo marco da jornada espiritual. No topo dos 15 degraus sagrados, erguia-se uma estrutura que dominava todo o horizonte interno do templo, o Portão de Nicanor. Um dos mais impressionantes, mais altos e mais celebrados portões já construídos em Jerusalém. Com cerca de 20 metros de altura, trabalhado em bronze polido e adornado com detalhes robustos, ele brilhava sob a luz do sol e refletia um tom dourado que dava ao templo uma aparência ainda mais majestosa. Não havia como aproximar-se e não sentir a grandiosidade daquele portal. As dobradiças eram enormes, de metal forte, projetadas para suportar não apenas o peso das portas, mas também o fluxo intenso de pessoas que entravam durante as grandes festas. Parecia impossível que algo tão grande pudesse ser movido com fluidez, mas as engrenagens e eixos, trabalhados com precisão, permitiam que o portão se abrisse lateralmente como se fosse leve. A história do Portão de Nicanor também carregava honra. A tradição judaica conta que Nicanor teria mandado fabricar esse portão no exterior e que, durante a viagem, uma das portas caiu no mar durante uma tempestade. Ao chegar ao porto, milagrosamente, a porta perdida teria reaparecido boiando. Por isso, o portão se tornou símbolo de perseverança, fé e propósito divino. Além de sua imponência, o portão tinha uma função crucial. Ele marcava a entrada do pátio dos israelitas. Ao atravessar aquele portal, o visitante sentia a mudança de atmosfera. O espaço ficava mais estreito, mais silencioso, mais solene. A partir dali, apenas homens judeus em estado de pureza ritual podiam permanecer. Era o nível onde a nação observava, à distância, os eventos mais sagrados do culto. O Portão de Nicanor não era apenas uma passagem, era uma fronteira, um marco entre a preparação e o culto propriamente dito. Um símbolo de que, passo a passo, o visitante se aproximava do coração espiritual de Israel. Ao atravessar o imponente Portão de Nicanor, o visitante entrava em um espaço muito diferente dos pátios anteriores. O ambiente se tornava mais estreito, silencioso e solene. Era o Pátio dos Israelitas, um local reservado exclusivamente aos homens judeus em estado de pureza ritual. Esse pátio era elevado em relação ao Pátio das Mulheres, criando uma sensação de progressão física e espiritual. Tudo nele era pensado para reforçar a ideia de que o acesso ao sagrado se tornava cada vez mais restrito. A principal função desse espaço era clara: permitir que os israelitas observassem à distância as cerimônias realizadas pelos sacerdotes. Por isso, toda a arquitetura do pátio estava alinhada com o centro do culto, o altar do holocausto. Era dali que os homens podiam ver os sacrifícios sendo apresentados, as oferendas sendo queimadas, as fumaças subindo como símbolo de consagração. E era ali também que muitos entregavam seus próprios animais aos sacerdotes, que então conduziam os rituais em seu nome. A separação entre esse pátio e o próximo nível, o pátio dos sacerdotes, era feita por uma balaustrada baixa. Pequena, simples, mas inegociável. Não havia guardas ali. A própria lei era a barreira, e todos respeitavam. Esse pátio funcionava como o marco final para a maioria dos israelitas. Dali em diante, apenas os sacerdotes continuavam. Era um lugar de expectativa, de reverência profunda, onde a nação observava o culto que sustentava sua relação espiritual com Deus. Cada detalhe, desde a posição das plataformas até a organização dos grupos, refletia a harmonia entre ordem, devoção e propósito. E logo adiante estava o coração ardente do templo, onde o fogo nunca apagava. O próximo passo da jornada era o Pátio dos Sacerdotes, o centro vital de todo o sistema sacrificial. Ao ultrapassar a balaustrada que separava os israelitas dos sacerdotes, entrava-se no espaço mais ativo, mais intenso e mais sagrado do culto diário, o Pátio dos Sacerdotes. Era aqui que o templo ganhava vida. Aqui, o fogo nunca apagava. Aqui, o ritmo sagrado não parava, nem de dia, nem de noite.
O primeiro elemento que dominava o olhar era o altar do holocausto, uma construção monumental com cerca de 15 metros de comprimento, 15 metros de largura e aproximadamente 4,5 metros de altura, feito com blocos de pedra perfeitamente cortados e revestidos com um material resistente ao calor, era o epicentro do sacrifício. Na parte sul, uma rampa ampla, sem degraus como ordenava a lei, permitia que os sacerdotes subissem com os animais e as oferendas. O acesso precisava ser suave, digno, sem qualquer movimento que pudesse expor a túnica sacerdotal. E o fogo permanecia aceso todos os dias do ano, continuamente. Ele era alimentado por uma quantidade imensa de lenha trazida, verificada e armazenada por sacerdotes treinados para essa função. Nada era deixado ao acaso. Cada tronco tinha destino, cada oferta tinha horário. Ao lado norte do altar ficava a área de abate, onde os animais eram preparados conforme as prescrições da lei. Era um trabalho preciso, ritualístico, realizado com extrema reverência. Ali, tudo era feito como parte de um ciclo espiritual que envolvia toda a nação. Esse pátio era também o local onde os sacerdotes recebiam as porções das ofertas, realizavam suas tarefas individuais e se preparavam para entrar nas áreas internas do templo. Mas antes de darem esse passo, um passo que os aproximava ainda mais da presença divina, havia um elemento fundamental: a purificação ritual. E essa purificação acontecia diante de uma peça que ficava exatamente entre o altar e a entrada do templo: o imponente e indispensável lavatório de bronze. Esse seria o próximo marco da jornada. Antes de qualquer sacerdote dar um passo rumo ao interior do templo, ele precisava se purificar. Essa purificação acontecia no lavatório de bronze, uma enorme bacia circular posicionada entre o altar e a entrada do santuário. Somente depois de lavar mãos e pés, um gesto simbólico e espiritual, o sacerdote podia entrar no recinto mais sagrado de serviço diário, o lugar santo. Ao atravessar a porta, a primeira sensação era a luz. Não havia janelas, não havia abertura para o exterior. No entanto, o ambiente brilhava. As paredes, o teto e o piso eram revestidos de ouro puro, refletindo cada mínima chama, criando um brilho quente, silencioso e reverente. O ambiente parecia respirar junto com a luz. 3 elementos dominavam esse espaço: a menorá, a luz que nunca se apagava. Localizada no lado sul, a menorá era um candelabro feito de uma única peça de ouro maciço. Com cerca de 1,5 metro de altura, ela tinha cálices ornamentados em forma de flores de amendoeira. Seu óleo era puríssimo e renovado diariamente. A menorá representava a iluminação divina, luz que não dependia de janelas, mas da presença contínua de Deus. A mesa dos pães da proposição. A comunhão permanente do lado norte ficava a mesa de ouro, onde eram colocados 12 pães sem fermento, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram trocados sempre no sábado e somente os sacerdotes podiam comê-los após a troca. Era um símbolo de que a presença de Deus sustentava seu povo, continuamente, sem interrupção. O altar do incenso. A oração que sobe no centro, diante da entrada para o próximo nível sagrado, estava o altar do incenso. Um pequeno altar de madeira de acácia revestida de ouro. 2 vezes por dia, ao amanhecer e ao entardecer, um sacerdote queimava ali um incenso especial, cuja fórmula era tão sagrada que não podia ser reproduzida fora do templo. A fumaça subia como representação das orações do povo, unindo o físico e o espiritual. Cada tarefa nesse espaço seguia um cronograma preciso, determinado pela lei e executado por sacerdotes treinados durante anos. Era um ambiente de ordem absoluta, de luz, aroma, silêncio e reverência. Mas logo à frente havia algo que nenhum sacerdote ousava ultrapassar sem autorização divina: o véu. Uma barreira gigantesca, espessa, sagrada.
a separação direta entre o homem e o Santo dos Santos. Logo à frente do altar do incenso, erguia-se a peça mais imponente de toda a arquitetura interna do templo, o véu. Não era uma cortina comum. Não era um pano decorativo. Era um limite absoluto. O ponto final para todos, exceto para um único homem, em um único dia do ano. O véu separava o lugar santo do Santo dos Santos, o espaço mais sagrado de toda a fé judaica. As fontes antigas descrevem esse véu com detalhes impressionantes. Cerca de 20 metros de altura. Tecido extremamente espesso, capaz de bloquear luz e som. Composto por fios habilmente trançados nas cores azul, púrpura e carmesim. Decorado com querubins, símbolos da presença divina. Seu tamanho e seu peso eram tão extraordinários que dezenas de homens seriam necessários para movê-lo. Ele não balançava com o vento, não se dobrava facilmente. Era, literalmente, uma muralha de tecido. Cada cor carregava um significado espiritual. Azul, o céu, a realeza divina púrpura, autoridade e soberania. Carmesim, sacrifício e sangue. Passar além daquele véu não era uma escolha humana. Era uma permissão de Deus. E somente o sumo sacerdote podia atravessar essa barreira. E apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Aquele que ousasse entrar sem estar em absoluta pureza, corria risco real de morte. O véu era o lembrete constante da separação entre o homem e a presença plena de Deus, da santidade inatingível, da glória que nenhum olho mortal podia ver sem autorização divina. Mas atrás desse véu havia um espaço ainda mais misterioso, um lugar silencioso, vazio, mas carregado de significado profundo, o Santo dos Santos. Ao atravessar o véu, algo permitido apenas ao sumo sacerdote e somente no dia da expiação, encontrava-se o lugar mais sagrado de toda Israel, o Santo dos Santos. Um espaço silencioso, sem janelas, sem ornamentos excessivos, sem movimento. A santidade aqui não estava nas formas, mas no propósito. No período do Segundo Templo, o Santo dos Santos era um cubo perfeito. 10 metros de largura, 10 metros de altura, 10 metros de profundidade. Ao contrário da época de Salomão, ali não havia a Arca da Aliança. A Arca havia desaparecido séculos antes, durante a destruição do primeiro templo pelos babilônios. Ainda assim, o espaço continuava sendo o centro espiritual da nação, o lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial. Mesmo vazio, o Santo dos Santos era considerado intocável. O chão não era pisado por sacerdotes comuns. Nenhuma luz comum iluminava seu interior. Nenhum som profano ecoava ali. Quando o sumo sacerdote entrava, ele fazia isso levando o sangue do sacrifício, que seria aspergido diante do local onde a arca havia repousado. Esse ato simbolizava a expiação dos pecados de toda a nação, um ritual que envolvia temor, responsabilidade e absoluta precisão. Cada detalhe era regulado. O sumo sacerdote precisava tomar banhos rituais específicos. Vestia roupas inteiramente de linho, sem adornos. Não podia estar contaminado em nenhum aspecto físico ou espiritual. Suas ações seguiam um protocolo rigoroso, sem improviso. Qualquer erro invalidaria o ritual e, segundo a lei, poderia resultar em morte imediata. A ideia era clara. Na presença plena de Deus, nada impuro poderia permanecer. O Santo dos Santos era o coração invisível do templo, o ponto de contato entre o céu e a terra, o lugar onde a história espiritual da nação se encontrava. Mas algo dramático mudou esse cenário para sempre. E o acontecimento mais importante desse lugar ocorreu fora dele, no momento mais inesperado da história. No momento mais decisivo da história cristã, algo absolutamente impossível aconteceu dentro do templo, algo que nenhum sacerdote jamais imaginaria ver. Enquanto Jesus morria na cruz, por volta do sacrifício da tarde, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse detalhe é crucial,
O rasgo começou no alto, a uma altura em que nenhum ser humano alcançaria, mesmo com andaimes gigantescos. E o tecido não era leve, era espesso, pesado, complexo, reforçado, feito para durar séculos. O véu era a barreira máxima entre o homem e Deus. A separação absoluta entre o lugar santo e o santo dos santos. A fronteira da santidade intransponível. E naquele instante, a barreira caiu. Para os sacerdotes que estavam servindo no templo naquele momento, deve ter sido um choque indescritível. A muralha têxtil gigantesca, o símbolo do limite espiritual do mundo judaico, simplesmente aberta ao meio diante de seus olhos. A ruptura do véu simbolizava algo profundo. O fim do sistema sacrificial antigo, a abertura de acesso direto a Deus, a conclusão de séculos de rituais simbolizando a expiação dos pecados, a inauguração de uma nova aliança, não baseada em um edifício, mas em um sacrifício espiritual. Aquele instante marcou uma mudança irreversível na história da fé. Mesmo sem a Arca da Aliança atrás dele, o véu continuava sendo o marco do lugar mais sagrado da terra para os judeus. E seu rasgar, espontâneo e sobrenatural, indicava que algo tectônico havia acontecido, algo que rompia com séculos de tradição espiritual. Mas poucos anos depois, o templo inteiro enfrentaria sua destruição, e o que aconteceu ali mudaria permanentemente o curso da história de Israel e de toda a fé judaico-cristã. Envie continua para avançarmos ao tópico 15, a destruição de 70 depois de Cristo. Você disse, continua o ChatGPT. Disse, 15, a destruição de 70 depois de Cristo. Eneas, o fim do segundo templo. Poucas décadas após o rasgar do véu, Jerusalém se tornou palco de um dos eventos mais devastadores de sua história. Em 70 depois de Cristo, durante a grande revolta judaica contra Roma, as legiões comandadas por Tito cercaram a cidade e iniciaram um ataque brutal que culminaria no fim do segundo templo. O que aconteceu nas semanas seguintes marcaria para sempre o destino espiritual de Israel. Quando os romanos finalmente romperam as defesas, o templo, com toda a sua beleza, sua engenharia extraordinária e sua importância sagrada, tornou-se o alvo principal. Mesmo Tito, segundo historiadores, não desejava destruí-lo completamente. Mas o caos da guerra, as chamas e o desespero fizeram o impossível acontecer. O santuário foi incendiado. O ouro que revestia o interior começou a derreter, escorrendo pelas fendas das pedras. Ao verem isso, os soldados romperam o templo pedra por pedra para recuperar o ouro solidificado. Assim se cumpria, pedra por pedra, a profecia de que não ficaria pedra sobre pedra. A plataforma construída por Herodes tremeu sob o peso do colapso. Colunas ruíram. O altar foi destruído. Os salões internos desapareceram em chamas. O Santo dos Santos, vazio desde a queda do primeiro templo, foi consumido junto com todo o complexo. E, com o templo destruído, não havia mais altar, não havia mais sacrifícios, não havia mais sacerdócio funcional, não havia mais véu, não havia mais culto centralizado. O sistema sacrificial judaico, mantido por séculos, chegava ao seu fim definitivo. O que restou visível foi apenas parte da plataforma externa construída por Herodes, hoje conhecida como o Muro das Lamentações, a última testemunha material daquele mundo que havia desaparecido. Mas na história bíblica, a destruição do segundo templo não é o fim. É, na verdade, um ponto de transição para profecias que apontam para algo futuro, algo ainda não realizado.